Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Vamos primeiramente conversar sobre a questão da ordem. Nossa vida é toda de desordem, tanto exterior como interiormente. Nos vemos em conflito, em contradição, exterior e interior. E a ordem não é possível quando há conflito, quando interiormente está sempre a se travar uma batalha. Ódio, inveja, avidez, competição, ideias brutais a respeito dos outros. Havendo esse preconceito de nacionalidade, esse veneno, como pode haver ordem? E nós necessitamos de ordem numa escala infinita. E para termos a ordem necessitamos de um espaço imenso, tanto interior como exteriormente. Não podemos nos isolar como um pequeno país, ficar a cultivar o nosso quintal. Para nesse pequeno espaço e em nosso interior, como indivíduos, promovermos a ordem. Porque o indivíduo é um ser muito limitado, de mente muito limitada. E se ele se põe em ordem interiormente, isso nada significa. O que tem significação e importância é que o indivíduo se torne um ente humano não pertencente a nenhuma religião, nenhuma nacionalidade, nenhuma classe, nenhum partido político. Um ente humano com seus problemas, seus sofrimentos, suas dores e agonias, sua avidez e inveja, sua busca de poder e posição. Nós somos esses entes humanos e, portanto, temos de promover a ordem. Só se pode criar a ordem negativamente. Isso é, a ordem não pode ser criada pela imitação ou ajustamento. Escute isso. Não porque eu estou dizendo, porém porque deve investigar a sua verdade. Trata-se da sua vida, do seu sofrer e do seu desespero. Vivendo como está à beira do abismo, tem de achar a solução correta. Portanto, escute com um desapaixonado interesse, a fim de descobrir a maneira de viver uma vida diferente. Como dissemos, a ordem só pode ser criada negativamente. Se deliberadamente trata de estabelecer a ordem em você mesmo, tenta fazê-lo por meio de recalcamento, controle, ajustamento. Compreende? Desejamos a ordem, percebemos a sua importância, tanto externa como internamente, mas não existe nenhum padrão ideal da ordem. Não podemos dizer, isso é ordem e aquele outro não é. Seguirei esse método que criará a ordem dentro de mim mesmo. A ordem deve começar dentro, em nós mesmos, para depois manifestar-se exteriormente. Não se pode promover a ordem exteriormente como o fazem os políticos e os reformadores do mundo inteiro. Só pode haver ordem quando interiormente impera a ordem. Então, toda ação, todo movimento da vida é conforme a ordem. São, racional. Assim, para encontrarmos a ordem, devemos proceder negativamente. Explicaremos o que eu quero dizer. Poderá parecer um tanto complexo, mas na realidade não é. Se condescender em escutar atentamente. Uma das coisas mais difíceis é o escutar. Raramente escutamos. Escutamos nossa própria opinião, nossos próprios conhecimentos, as coisas que experimentamos. Escutamos o que outras pessoas disseram ou escreveram. Escutamos o que nos ditam os nossos preconceitos, mas nunca escutamos nossa própria vida. Estamos tratando de um assunto que exige uma penetrante atenção. Terá de escutar o que se vai dizer sem lhe opor os seus conhecimentos, as coisas que sabe. Isso poderá ficar para mais tarde. Se deseja escutar o que alguém diz, tem de lhe prestar atenção. E não pode prestar atenção se sua mente, se seu corpo,
se seus nervos, seus olhos, seus ouvidos não estão totalmente aplicados em escutar. É dessa maneira que se deve escutar a vida. A vida exige essa atenção e não atitudes ou opiniões indiferentes, irresponsáveis e desordenadas. Exige a vida que atente em todos os seus movimentos. A vida é você mesmo, seus pensamentos, seus sentimentos, suas atividades, sua maneira de viver, sua maneira de reagir é o movimento da vida. Você tende a escutar esse movimento com paixão, de maneira completa, total, com todo o seu ser. Só então se pode compreender a realidade, o movimento da vida pelo qual a mente e o coração se devem deixar levar. Assim, escute o que se está dizendo, sem aceitá-lo ou rejeitá-lo, pois isso seria falta de madureza, infantilidade. Escute para compreender. Para se compreender uma coisa é preciso escutar com liberdade. Só a mente livre é capaz de compreender. Dissemos que a ordem só se produz negativamente. Isso é, quando compreendemos aquilo que não a produz. A ordem não pode ser produzida mediante ajustamento, porque todo ajustamento nega a liberdade. Ajustamento implica medo. No se ajustar à subordinação, obediência à autoridade. A mente subordinada à autoridade, sujeita à compulsão, não pode absolutamente ter a ordem. Veja, pois, que o ajustamento a um padrão, por melhor e mais nobre e mais completo que seja, não produz a ordem. Portanto, temos de investigar dentro, em nós mesmos, todo esse processo de submissão a um padrão de vida. Pois é isso, de fato, que está acontecendo. Está na sujeição de uma ideia como nacional de um certo país, como hinduísta, muçulmano e sabe Deus o que mais. Está submisso a uma ideia e, portanto, ajustado a uma tradição sem nenhum valor. Assim, ao ser compreendido em seu todo o ajustamento, que implica autoridade, medo e a aceitação de uma dada norma de vida, dessa compreensão resulta a ordem. Isso é, quando percebo que uma coisa é falsa, não porque alguém me diz, não por conveniência própria, não por influência das circunstâncias, ou porque a propaganda me force a pensar de uma certa maneira. Quando percebo realmente que uma coisa é falsa, irreal, sem nenhuma validade na vida, então esse próprio percebimento do falso produz a ordem. A ordem, portanto, só se realiza por meio da negação e não pela ação positiva da vontade. Eu espero que esteja me fazendo claro. Se não, como voltaremos a esse assunto nas 3 ou 4 reuniões vindouras, espero que cheguemos a estabelecer um estado de comunhão entre nós. A comunhão é uma das coisas mais difíceis. Desejo lhes comunicar algo. Tenho mais apaixonado interesse em te comunicar porque se trata de uma maneira diferente de viver. A única maneira correta, a meu ver. E para haver essa comunhão entre nós, deve também sentir apaixonado interesse. Não depois de voltar à casa ou ao seu escritório, porém agora mesmo. Assim só pode verificar a comunhão quando você e eu nos achamos num estado de intensidade, ao mesmo tempo e no mesmo nível. De outro modo, não pode haver comunhão entre nós. Aquela intensidade, aquela tensão apaixonada, é afinal de contas isso que chamamos amor. Quando ama intensamente alguém, e essa pessoa também ama com a mesma intensidade, no mesmo nível, há então comunhão. Tem então as palavras um perfume diferente.
um diferente significado e valor. E é o que estamos fazendo aqui. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Se não quiser escutar de maneira tão completa, com tão intensa paixão, não compreenderá absolutamente o que se está dizendo. Porque é tão curta a nossa vida, devemos viver completamente hoje e não amanhã. Temos, pois, de compreender esse movimento da vida, com suas tradições, sua brutalidade, suas agonias, sua violência e desordem. E ao se compreender esse movimento de confusão e conflito, daí, dessa compreensão, nasce a ordem. A ordem, pois, só é possível quando não deseja alcançá-la, pois ela vem naturalmente. Se desejasse alcançá-la, isso seria um ato de vontade, que por sua própria natureza criaria conflito. Isto é, desejo ordem. E o que significa isso? Que, sem compreender a desordem, estou meramente a lhe opor resistência. Dessa maneira, não se compreende nem a desordem, nem a ordem. Tenho um mero conceito sobre o que deve ser ordem e estou a me ajustar a esse conceito ou padrão. Portanto, esse próprio conceito relativo à ordem causa desordem. Assim, tanto a vontade como o ideal, ou seja, o padrão pelo qual se criará a ordem, só podem ser fatores de desordem. Tem de compreender isso inteiramente. Essa compreensão não se alcança verbalmente, porém tão só pela real observação do que se está passando dentro de você. Verá então que dessa compreensão do fato real, tal como é, nasce a ordem. Como pode ter ordem se está dividido, se separou em nacionalidades e seitas? Como podemos ter ordem se vocês se intitulam hinduístas e eu muçulmano? Como podemos ter ordem se é comunista e eu imperialista? Se estou aferrado a minhas opiniões e vocês aos seus valores? Desse modo, estamos nos destruindo mutuamente. Isso, com efeito, está acontecendo no mundo. Houve guerras religiosas que foram chamadas guerras justas. Como pode uma guerra ser justa? Matar o semelhante? Como pode ser isso justo? E nossa vida diária de ódio, de competição, antagonismo, ambição, busca de poder, de posição, de prestígio, é um fator de guerra. E a guerra, que é violência, é a verdadeira essência da desordem. Como sabe, há muito do animal em nós. Os biologistas dizem, mas não precisamos ouvir os biologistas se observarmos a nós mesmos e os animais. Em nós há muita animalidade. Somos autoritários, brutais, violentos, sem consideração para com os outros, agressivos. E assim são os animais. Há sempre um animal que galga o posto mais alto, o animal dominante. A maioria das características do ente humano se encontra no animal. Se como seres humanos não nos transformarmos individualmente para melhor, se não nos libertarmos das condições animais, viveremos eternamente em conflito. A ordem, portanto, só será possível ao compreendermos os fatores da desordem. O nacionalismo, obviamente, é um fator de desordem. Conheço os sentimentos da maioria de vocês. Quando há guerra, o espírito nacionalista se mostra muito firme. O ódio comum pode lhes unir, mas essa união não dura muito. O que produz a união é a compreensão da desunião. O nacionalismo, as organizações, crenças e dogmas religiosos,
as atitudes intelectualistas perante a vida, tudo isso é fator de desunião. Tanto vocês como eu notamos isso. Todo homem inteligente que lê a história, que observa os fatos diários, sabe disso. Entretanto, repetimos continuamente o mesmo padrão. Portanto, não aprendemos do sofrimento, não aprendemos da experiência e não aprendemos da história. Aparentemente, só desejamos viver nossa vida, sofrer e morrer. Não desejamos criar um mundo novo, uma nova compreensão do viver. A ordem, portanto, só se torna possível quando se compreendem as causas da desordem, quando deixamos de ser hinduístas, muçulmanos, comunistas, socialistas, de pertencer a esse ou aquele partido, a esse ou aquele grupo. Coisas tão infantis. Ao perceber como o mundo está dividido pelas religiões, pelas seitas, pelos políticos, pelo ódio, ao perceber isso realmente, e não verbal ou teoricamente, ao sentir isso em seu sangue, com todo o seu ser, então algo se fará. Porque desse percebimento nasce a ordem. A ordem, portanto, só pode ser alcançada negativamente e não positivamente. A questão do positivo e do negativo é sobremodo importante em nossa vida. Positivo, como sabemos, é o ajustamento, é o fazermos alguma coisa porque alguém nos disse que é necessário fazê-la, ou porque nossa própria experiência nos diz que devemos fazê-la, ou porque temos medo e, portanto, somos agressivos e etc, e etc. Todo esse cultivo de padrões como tradição, ajustamento, opinião pública e etc. é o que chamamos de ação positiva. Mas essa ação positiva é destrutiva, porque acarreta a desordem. Assim, só quando se começa a compreender o que é que gera a desordem, só ao se compreender isso, não intelectualmente, pois tal coisa não existe, compreensão intelectual. Ou se compreende ou não se compreende absolutamente. Só então, dessa claridade, nasce a ordem. Uma das causas da desordem é também a violência. Por que somos violentos, nós, entes humanos? Compreende, Senhor, a própria palavra? Por que você é violento? Não outro, como muçulmano, hinduísta, porém você, como ente humano. Por que é violento? Por quê? Porque quase todos nós desejamos segurança. Quando vê ameaçada a sua segurança, quando vê ameaçada a sua pátria, suas ideias, seu coletivo conceito relativo a Deus, à verdade, relativo ao que deveria ou não deveria ser, você se sente então inseguro e se torna agressivo e violento. Isso significa que enquanto se sente satisfeito, enquanto te deixam sossegado em seu pequeno quintal, enquanto não vê nenhuma ameaça, você vive em paz. Mas ao surgir qualquer ameaça, qualquer incerteza, por exemplo, a incerteza nas relações com a sua esposa, logo você se torna violento. Quando se torna incerta a sua posição, quando não pode se preencher, se tornar uma pessoa importante, conquistar posição e prestígio, ante a tais ameaças, você se torna violento. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. O que verdadeiramente deseja não é o fim da violência. O que verdadeiramente deseja é completa segurança interior e exterior.
deseja estar em segurança interior com suas ideias, está em segurança em suas relações, em seus conceitos, mas infelizmente nunca terá essa segurança. Essa é uma das primeiras coisas que se precisa compreender, que a vida não é para os que estão em segurança. Mas isso, naturalmente, não significa que deva viver na insegurança ou buscar a insegurança. Isso é, cada um de nós, como ente humano, deseja estar estabilizado dentro do padrão de segurança por si próprio criado. Padrão esse que invariavelmente estará em contradição com o padrão de outro. Por isso vivemos a batalhar uns contra os outros. E se observar, não idealisticamente, porém objetivamente, verá que na vida jamais há segurança. Sua mulher pode te abandonar, ou minha mulher pode morrer. Há doenças, há morte, nada é estável. Pense, reflita nisso honestamente e o compreenderá por você mesmo. Somos entes humanos, assustados, aterrados por causa de nossa insegurança, de nossas relações, de nosso emprego, da morte, por causa de nosso amor, de nossas afeições, de nossas atitudes. Desse medo resulta a violência. Dessa maneira, vivemos há milhares de anos e continuamos incapazes de romper as trevas do medo. Por causa dele é que somos violentos. Pode, como ente humano, compreender por você mesmo, pela observação da vida, dos incidentes de cada dia, que não existe nenhuma segurança, que a vida é movimento, eterno movimento. O homem que é capaz de mover-se com a vida e transcender o seu movimento, encontrará a paz, a alegria, a eternidade. Mas isso significa que temos de nos libertar do medo. Uma das coisas mais difíceis. Portanto, cumpre investigar a total estrutura, a psicologia do medo. Para compreender o medo, cada um tem de observá-lo dentro de si. Não deve rejeitá-lo, nem evitá-lo, nem recalcá-lo. Deve tão só observá-lo com olhos límpidos, escutá-lo completamente. Mas não escuta o medo, não observa a sua estrutura. Se tenta desenvolver a coragem, isso é, uma fuga ao fato que é o próprio medo, eu espero que esteja compreendendo. Assim, em primeiro lugar, cumpre não fugir ao medo. É necessário observá-lo total e completamente. Portanto, não se deve procurar nenhuma via de fuga. E vocês têm uma verdadeira rede de vias de fugas. Seus deuses, seus pujas, seus entretenimentos. E o homem que deseja realmente compreender o medo não deve fugir. Isso é dificílimo, porque, como se pode observar, a própria palavra medo é em si a causa do medo. Portanto, temos de nos libertar da palavra e, portanto, também das explicações e análises do medo e de suas causas. Nos cabe observar o medo total e completamente e em silêncio. Não há, então, fuga e, portanto, estamos frente a frente com o fato. Nos impede encarar o fato do ódio e não procurar justificá-lo com a alegação de que outro nos odeia. Temos de encarar o fato de que existe ódio no mundo. Esse ódio está a aumentar e não a diminuir. Cada guerra, cada conflito, cada luta interior é uma expressão do ódio. E a observação do ódio exige que o consideremos não verbalmente. Temos de entrar em direto contato com esse sentimento. Mas isso não é possível quando, a seu respeito, temos conceitos verbais que devemos odiar ou que não devemos odiar. Para poder compreender uma coisa, senhores, tem de olhá-la.
para compreender no seu todo o fenômeno da violência, deve compreender a estrutura psicológica do homem com seus imensos temores. Quer dizer, tem de olhar seus próprios temores, os quais nenhum Deus, nenhum sistema, nada poderá dissolver, senão você mesmo. Necessita, portanto, de muita seriedade. A seriedade te dará eficiência e clareza. E só o homem sério, ardoroso, vive. Os demais se tornam simples carne para canhão, ou entes humanos imprestáveis. É muito difícil ser-se um homem sério, pois ser sério não significa criar longas barbas, cingir uma tanga, se vestir de saniase ou se tornar monge, ou se recolher a um ashama. Quem assim procede não é absolutamente um homem sério. O homem sério é aquele que vê os fatos do mundo tais quais são, que não está todo emaranhado em conceitos, fórmulas ou ideais, que vê as coisas como existem no mundo e sabe enfrentá-las e resolvê-las. Eis o homem sério. E só os homens sérios terão a possibilidade de criar uma sociedade diferente. Necessitamos de uma sociedade diferente porque a sociedade, tal como existe, se acha sempre num estado de desordem. Isso porque existem classes, ricos e pobres, o homem que sabe, o homem que não sabe, o líder e o seguidor, o guru e o discípulo. Reflete bem e verá como tudo isso é inteiramente contrário à ordem. E dessa sociedade em desordem, querem fazer uma sociedade ordeira, querem reformá-la. É impossível. Só nascerá uma ordem nova ao compreendermos a nós mesmos e promovermos uma total transformação da mente humana. A mente é dotada de extraordinária capacidade. Veja o que se está fazendo, atingindo-se a lua, descendo-se ao fundo do mar e lá permanecendo. E considere o cérebro eletrônico, a automação, os extraordinários fatos e descobertas científicas. A mente é capaz de tudo, mas não a sua mente limitada, insignificante, interesseira, com seus dogmas, seus temores, sua busca de prazer. Tudo isso tem de terminar e saberá então, por você mesmo, o que é a verdade. Saberá então se existe ou não um estado de infinita aventura. O que interessa não é a aventura de outro, a paz de outro, porém a sua própria aventura, que interessa infinitamente. Porque só você, como ente humano, em relação com outro humano, pode realizar uma revolução. Não revolução econômica ou social, que é coisa exterior. A revolução deve começar em nosso interior. Terá então a paz, um estado livre da violência e da desordem. Sem essas coisas, não somos seres humanos. Somos violentos, destrutivos, refratários à ordem e, portanto, sem amor. Senhores, como disse no começo dessa palestra, não estamos fazendo propaganda. Não estou tentando lhes convencer de nada. O que queremos é apenas assinalar que vocês, como ente humano, pode e deve se transformar. Não mediante compulsão ou influência, porém pela compreensão da necessidade dessa transformação. Só então haverá liberdade. Só o homem livre poderá criar um mundo novo e uma nova sociedade. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Estivemos falando sobre a necessidade de uma radical mutação da estrutura psicológica humana. Porquanto, como sabemos, exteriormente estão se verificando enormes mudanças.
econômicas e etc. E, no entanto, é óbvio que o espírito do homem, após tantos séculos, pouco se modificou. Continuamos a ser o que sempre fomos: violentos, ambiciosos, ávidos, sequiosos de poder, de prestígio e etc. Somos capazes de nos modificar exteriormente, de nos ajustar às condições ambientes. E talvez, sob pressão econômica e etc., sejamos capazes de promover em nós mesmos ligeiras modificações. Nos tornarmos menos ávidos, mais livres, menos medrosos, menos ansiosos e menos oprimidos pelo sentimento de culpa. Talvez também possamos nos libertar de algumas das tensões a que estamos sujeitos. Mas é bem de ver que mudanças superficiais pouco adiantam. Necessitamos interiormente de uma tremenda revolução. E para termos possibilidade de realizar essa grande revolução psicológica, mental, temos de ultrapassar os limites de nossa própria mente. E nessa tarde vamos investigar se isso é realmente possível. Vivemos mediocremente a executar repetidamente as mesmas coisas, a nos ocupar com o sexo e a família, e a fazer perguntas superficiais, quando alguma coisa vem nos perturbar. E as respostas às nossas perguntas são traduzidas conforme o estreito condicionamento de nossa mente. Nunca fazemos perguntas fundamentais e jamais enfrentamos os desafios que a vida apresenta a todas as horas a cada um de nós. E quando os enfrentamos, é com os nossos limitados conhecimentos e nossa limitada experiência. Entretanto, devemos enfrentar de maneira bem diversa todos esses desafios. Por exemplo, o desafio da pobreza. O que significa a transformação radical, a completa mutação da mente humana? O que significa ser livre? O que significa ser ávido? O que é a mutação e o que é a morte? Eis os desafios com que nos estamos defrontando todos os dias e os quais respondemos, distraída ou indiferentemente, ou os deixamos sem resposta. Você teve nesse país aquele grande desafio que foi a guerra em nossas fronteiras, e a ele respondeu como os demais países do mundo. Desde 1945, tivemos 40 guerras. 40 guerras. E continuamos com a mesma mentalidade. Assim, o homem que vive há tantos milênios ainda não conseguiu resolver seus problemas. O imenso problema da pobreza, da guerra, da violência. O que significa ser livre se há Deus, se não há Deus? O que significa religião? Essas coisas estão constantemente a nos exigir atenção. E parece que não temos tempo nem inclinação para elas responder seriamente. Dizemos vagamente que precisamos mudar, que a mente humana deve passar por uma inaudita transformação para poder enfrentar esses desafios. A mudança, portanto, é meramente verbal. Ou, quando respondemos àqueles desafios, fazemos teoricamente, ou de acordo com a tradição em que fomos criados. Tradição do passado, do imenso passado, ou uma tradição nova de poucos anos. Respondemos de acordo com o padrão em que fomos criados, ou consoante com um certo movimento, comunista, socialista e etc. Aqui nos ligamos. Mas essas respostas não são suficientes, porque nós somos o que somos. Violentos, invejosos, ávidos, medrosos e ocasionalmente afligidos pelo sentimento de culpa. E quando necessário, encaramos a questão da morte e indagamos então, superficialmente, se
existe Deus, ou simplesmente se cremos em Deus. Considerando-se tudo isso, não teoricamente, pois nos interessam fatos e não teorias, crenças ou opiniões. Considerando-se tudo isso, temos forçosamente de indagar como poderá a mente humana passar por aquela inaudita transformação. Essa transformação é urgente e não admite o tempo. Devemos, pois, investigar o que essa questão implica, isto é, se percebemos, vocês e eu, a premente necessidade de transformação, de efetuarmos dentro de nós uma mutação. E apresenta-se aí a questão relativa a como poderá a mente humana, a sua e a minha, transformar-se. Em primeiro lugar, o que se entende por mudança? Para nós, em geral, significa uma continuidade modificada. O que era é modificado no presente e alterado um pouquinho no futuro. E para essa mudança concorrem influências várias, pressões sociais, tensões econômicas e etc. e etc. Verificam-se exteriormente tantas pressões e tensões que nos forçam a nos modificar ou nos ajustar de acordo com elas. Isso, de modo nenhum, é mutação. Quer dizer, pela propaganda, pelas influências ambientes, pelas condições econômicas, você pode ser forçado a se modificar um pouco. Em tal mudança há um motivo. Medo, desejo de uma vida melhor, desejo de mais conforto. Todos esses incentivos, por mais necessários que nos pareçam, não produzem a transformação radical. Deve isso ser compreendido com toda clareza. O que nos impede de mudar? O que é que nos leva a fazer uma certa coisa voluntariamente? Se a causa é o medo, não há mudança nenhuma. Se há compulsão, também não há mudança. Portanto, temos de investigar como produzir a mutação da mente humana, sem nenhum motivo, nenhum desígnio, nenhum ideal como incentivo a efetuar a mudança, pois tudo isso admite o tempo. Nos cumpre, pois, investigar a questão do tempo. Não sei se isso de que estamos falando, uma matéria muito séria, interessa a todos, e se todos têm a profunda intenção de compreender esses problemas. Pois nossa vida é muito insignificante, muito superficial, vazia, uma série de repetições. Há muita aflição, não só a aflição individual, senão também a aflição do mundo, a dor, a sofrimento, e nos referimos ao sofrimento psicológico, e não apenas ao mero sofrimento físico. Assim, para compreendermos a mutação que se deve operar na mente humana, temos de compreender a questão, a estrutura e significado do tempo, e sua importância em relação à ação transformadora. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Conhecemos o tempo como duração, isso é, o ontem, as experiências, a memória, os conhecimentos de ontem, a atuar através de hoje para formar o amanhã. Isso é duração, uma modalidade do tempo. E ao tempo como vontade. Sou isso e devo ser aquilo. E para me tornar aquilo, necessito de tempo. Isto é, gradualmente, através do amanhã, do depois de amanhã, realizarei. Virei a ser o que quero ser. E temos ainda o tempo como esforço. Quer dizer, para vir a ser, para nos modificarmos de acordo com um ideal, uma
utopia, um padrão, fazemos um esforço que requer tempo. E ao tempo como pensamento. São essas as coisas que vamos examinar. Em primeiro lugar, a nossa mente, o mecanismo do pensamento. O pensamento, é óbvio, resulta do tempo. O cérebro, toda a estrutura cerebral é resultado do tempo de muitos e muitos anos. Foi preciso todo esse tempo para nos tornarmos o que somos. E o pensamento, o processo integral do pensar, baseia-se no tempo, sendo o tempo saber, experiência, a acumulação de conhecimentos que forma a memória. Assim, quando um desafio se apresenta, quando nos fazem uma pergunta, respondemos em conformidade com o nosso saber e conhecimentos, ou seja, com a memória. Esse processo envolve tempo. Por favor, compreenda. Por essa palavra, não entendo compreender intelectualmente. Podemos ouvir as coisas intelectualmente, concordar ou discordar, ou lhes acrescentar mais alguma coisa. Mas esse compreender não é a compreensão total. Quando compreende alguma coisa com essa compreensão total, a ação é simultânea. Não há primeiro compreender e depois agir. Quando compreende essa própria compreensão, é ação. Assim, não estamos a investigar intelectual ou verbalmente a questão do tempo. Estamos investigando se é possível a um ente humano como tal, a viver nesse mundo, a funcionar nesse mundo, se lhe é possível compreender e atuar totalmente. Não por meio do passado, não como artista, cientista, economista, comunista, religioso, etc, etc e etc. Isso é todo fragmentado. Estamos, pois, investigando a fim de descobrir por nós mesmos, não teoricamente, porém real e objetivamente, como pode uma mente tão fortemente condicionada como comunista, socialista, católica, hinduísta ou maometana transformar-se e libertar-se completamente do condicionamento? Porque só então nessa liberdade é possível descobrir-se o que é a verdade. Só nessa liberdade pode haver paz e ordem, e não por meio da desordem ou da violência, por meio da fragmentação da mente humana em comunista, socialista, católica e hinduísta. Nem por meio do nacionalismo. Esse é o nosso mundo. E nele temos de viver como entes humanos. E não como americanos, russos, hinduístas ou muçulmanos. E para vivermos em paz, necessitamos da ordem. Mas esta só é possível quando há liberdade. E essa liberdade só alcançamos ao compreendermos a inteira estrutura psicológica da mente humana. Assim, revela escutar o que se está dizendo, sem concordar nem rejeitar. Escutar simplesmente. Uma das maiores dificuldades existentes nesse ato de escutar é a nossa incapacidade de prestar atenção a alguma coisa por um certo período de tempo, uma certa extensão de tempo. Vieram aqui, após ter passado um longo dia num escritório detestável, a cumprir uma rotina desinteressante, pouco significativa, e cansados como estão, procuram compreender o que se está dizendo. Para o compreender, necessita de uma mente fresca, uma mente ativa, clara, sadia e sem compromissos, e que não esteja a seguir nenhum padrão de ação, pois nesse último caso, o indivíduo é incapaz de examinar, de olhar, de observar, devido a seus preconceitos. Assim estamos investigando por nós mesmos a natureza do tempo, pois estamos condicionados para pensar que tudo depende do tempo, que temos de atravessar certas fases
passar pelo nacionalismo antes de alcançarmos o internacionalismo e, posteriormente, outra coisa a mais. Isto é, tese, antítese e síntese. Isso exige tempo. E se examinarmos a inteira estrutura do tempo, veremos que o tempo gera a desordem e não a ordem. Portanto, para promovermos a ordem em nós mesmos e na sociedade, requer-se ação imediata, e não a ação dependente do tempo como duração. Como dissemos, o pensamento é tempo. Todo o mecanismo do pensar resulta do tempo. Pensar é reação da memória. Memória é experiência, tradição, a rotina estabelecida, as condições em que fomos criados. Com esse fundo é que reagimos a todo desafio. Consequentemente, as reações são sempre condicionadas e limitadas. Temos de libertar nossa mente dessas reações limitadas, visto que os desafios são imensos. A eles temos de reagir totalmente e não parcialmente, pois é só quando reagimos parcialmente, inadequadamente, que há conflito, dor e sofrimento. Só quando a mente é capaz de reagir a um desafio totalmente, ou seja, adequadamente, é só então que ela pode se libertar do sofrimento e do conflito. Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Nosso pensar nunca é livre. Está sempre condicionado pelo passado, por nossa experiência e saber. E não importa se pensamos verbalmente ou não verbalmente, pensar é uma duração no tempo. Quer dizer, toda resposta que damos a um desafio, se este nos é familiar, é imediata. Pergunta a você acerca de algo que sabe muito bem e a sua resposta é imediata. Como você se chama? Onde mora? Você responde prontamente, porque se trata de coisa com que está bem familiarizado. Mas se te fazem uma pergunta muito mais complexa, a resposta levará tempo e há uma demora. Durante esse intervalo, o pensamento está a operar como memória, a procurar, a pedir, a exigir a resposta. Esse intervalo é de pensamento, e esse pensamento baseia-se em nosso saber, no passado, nos conhecimentos e experiência que possuímos. Eis porque o pensar é sempre limitado. Não estou dizendo que você não deva pensar, mas, por favor, não salte à conclusão oposta, que seja necessário pensar muito intensamente para se descobrirem as limitações do pensamento. Basta pensar racional, sã e logicamente, e ao compreender em sua inteireza a estrutura do pensar, talvez alcance um estado mental só de percepção e sem ação. Isso é um fato. Tal como a pobreza, a guerra, o ódio e a violência, que são fatos e não opiniões. Os fatos não exigem opiniões, juízos e estimativas. Exigem apenas que os observemos. E no observá-los, as opiniões e experiências nenhum valor têm. O que tem valor é que os vejamos claramente. Veja, senhores, existe a questão da pobreza, essa pobreza medonha, perniciosa, degradante, existente no mundo e que todos bem conhecemos. A esse fato atendemos com opiniões, partidos políticos, a maneira dos comunistas, dos socialistas, dos congressistas. E não nos interessa verdadeiramente o problema da pobreza. Só nos interessa o método de resolvê-lo.
agir em relação a ela segundo nossos preconceitos, inclinações e tendências políticas. O problema da pobreza só pode ser resolvido numa base mundial. Não podemos resolvê-lo como hinduístas ou nacionalistas. Assim, para eliminarmos a pobreza, não podemos ser nacionalistas nem pertencer a nenhum partido. Porque nesse caso, estamos apenas interessados num certo método de resolver o problema. Método a que se oporão outros métodos e etc, e etc. Enquanto isso, a pobreza continuará a existir. O necessário, pois, é que se perceba o fato, não em conformidade com seus preconceitos, com sua nacionalidade, com sua religião, ou a maneira como foi educado. E quando olhar realmente um fato, verá que nesse percebimento há amor, e não uma fórmula intelectual de como resolver o problema. O tempo, pois, é um fato em nossa vida. Num certo nível, o tempo é necessário. Do contrário, podemos perder o ônibus e faltar ao trabalho, mas o tempo se torna destrutivo, criador de desordem, quando dele nos servimos como meio de efetuar a transformação de nós mesmos. Suponhamos, por exemplo, que sou ávido. Crio o ideal de não avidez como meio de me transformar. O fato é que sou ávido, mas espero que por meio do tempo, através de muitos dias, de muitos meses, alcançarei aquela transformação. Pois bem, o que acontece no intervalo entre o que é e o que deverá ser? Nesse intervalo entram em jogo muitos elementos e muitos fatores, e esses outros fatores e elementos geram a desordem. Veja, nesse país prega-se a não violência há muitos anos, há muitas décadas. É um tremendo ideal esse, uma coisa irracional. Nenhum ideal tem significação. O que tem significação são os fatos. O fato é que os entes humanos são violentos. E por que necessitamos de algum ideal? Nos servimos do ideal como um meio, uma alavanca para desarraigar a violência. Nos servimos de uma ideia, de um conceito, de uma fórmula para alterar o fato. Nos servimos de um mito para apagar o que é. E isso nunca será possível. Vocês têm falado sobre a não violência, mas na realidade você é violento. E só terá a possibilidade de resolver o problema da violência se libertar dos ideais. Só o resolverá realmente, de fato, se verificar por que é violento. Se investigar esse fato com todo o seu ser. Os ideais são meras fugas aos fatos, ao que é, ao que você é. Só quando vemos o que somos, podemos operar nós mesmos uma radical transformação.